Então sejam bem-vindos à nossa live, né, de novos negócios do setor elétrico. Hoje, então, até esqueci a data, dia 16, né, 16 de setembro, segunda-feira, 20 horas e 5 minutos, né? E a ideia hoje é falar justamente, né, sobre as oportunidades e um pouco sobre a estrutura do mercado, né? Então eu vou compartilhar aqui minha telinha. Bom, aqui então, pessoal, que eu separei como temas, né? Eu vou falar então basicamente o novo mercado livre de energia, que é o mercado do varejo. Vamos falar sobre a migração de consumidores, basicamente a diferença de representação e a adesão, que depende então de uma gestão. Pode ser uma autogestão, pode ser uma gestão de terceiros, né? Vou falar também das formas de comprar e vender energia, usando aqui uma relação bem simples, né? E vamos falar também da autoprodução mais a representação varejista, né? Que poucos sabem que isso é possível, né? Olá, amigos, tudo bem? Só lembrando que temos um curso de imersão em vendas no mercado livre de energia, um curso 100% focado no processo de venda, e o nosso curso mais completo, que é o curso de Mercado Livre de Energia, que totaliza mais de 110 horas de materiais, incluindo videoaulas e lives. E se você já atua no mercado, quer melhorar seu network, temos também um grupo de negócios com 2 lives semanais e treinamentos específicos para este mercado. Então os links estão na descrição do vídeo. Vamos para a live agora. Então, sendo bem breve aqui, né? O que é o mercado livre de energia? Né? Quando a gente fala assim, eu vou migrar para o mercado livre de energia. Na verdade, não existe uma migração. Né? O que existe é o seguinte, né? Nós temos as categorias dos agentes do setor elétrico. Então, por exemplo, os agentes de geração, comercialização, distribuição, os consumidores livres e os consumidores especiais, eles estão associados na chamada Câmara de Comercialização de Energia Elétrica no Brasil. E os associados são livres para comprar e vender energia entre eles. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, né? Embaixo do guarda-chuva da distribuidora ficam, então, os chamados cativos, né? Vou colocar aqui, os cativos. E esses cativos são clientes que não têm opção, né? São clientes que apenas compram a energia, né? Eles pagam pelo consumo da distribuidora. E isso aqui assim, acaba sendo um perigo, né? Porque ele não permite uma cultura de liberdade econômica do setor elétrico, porque o correto é como nós estamos agora começando, que é na forma do varejo. E aí que entram as empresas também parceiras dos varejistas, né? Tanto o gerador como o comercializador, eles podem ter a chamada habilitação varejista. O que é essa habilitação? Por exemplo, o gerador, ele produz a energia e ele vende, né? Ele é um vendedor por característica intrínseca. Não tem como ele não vender a energia, né? Aliás, na geração distribuída nós temos uma aberração, né? Porque você tem permissão para produzir sua própria energia, você tem permissão para injetar na rede na forma de empréstimo, você não tem permissão para vender essa energia. O que é estranho, né? Porque você pode fabricar o próprio pãozinho, você pode emprestar o pão para alguém, né? Que depois alguém tem que te devolver um pedaço de pão, mas você não pode vender o pão, ou seja, não tem lógica comercial dentro da GD, né? Por isso que ela vem mudando muito rápido e você tem assim mudanças aí que trazem algumas inseguranças jurídicas, né? No ambiente livre é muito mais simples, né? Ou seja, se você produz, você vende. Se você vende, você pode ceder, você pode produzir para você mesmo, ou seja, você abre um leque de opções de mercado, né? E no varejo, então, o que acaba acontecendo, né? Eu coloquei aqui, então, a sua empresa, né? Porque o varejista, ele não faz serviços de engenharia. Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito. E ele também não faz serviços de gestão de energia. O que acaba acontecendo é que, como o mercado ele tem poucos players, você acaba, então, abraçando mais do que deveria, né? Qual que é a ideia do varejo? A ideia do varejo é você registrar a energia, registrar a entrega de energia em um perfil de consumidores, né? Então aqui, por exemplo, nós temos um gerador, né, com habilitação varejista e nós temos um comercializador com a habilitação varejista, né? E aqui temos a distribuidora e o seu mercado de concessão, o seu mercado cativo.
que acontece então? Quando você fala assim, poxa, eu, né, estou liberado, eu estou no grupo A e esse aqui, por exemplo, está no grupo B, não está liberado ainda, né? Esse que está no grupo A, ele é livre para escolher o fornecedor. Uma vez que ele é livre, ele pode escolher ficar com a distribuidora, é liberdade, ele pode escolher isso, ou então ele pode sair dali e ser representado, então, por um comercializador ou um gerador varejista, né? E esse é um ponto até de atenção, porque aqui, se nós pensarmos, né, muitas usinas de GD, muitas empresas de GD vão, né, se aproveitar muito essa questão da habilitação varejista quando o mercado aqui para grupo B permitir que, né, o cliente possa escolher, né, se ele vai ficar embaixo do guarda-chuva da distribuidora ou embaixo do guarda-chuva de um varejista, né? O varejista, ele não pode estar em todos os estados, todas as cidades do Brasil, né? Então é muito comum ele fazer contratos de parceria para prospecção de clientes. E aí existe o pagamento por comissionamento, né? Ele paga uma comissão por cliente prospectado. Ele tem outras formas de fazer isso, mas aí eu vou deixar o Fernando depois explicar um pouco, né? E outra forma que temos também é a autoprodução com a representação varejista. Nesse modelo aqui, que é um pouco mais desconhecido, né, funciona basicamente assim. Por exemplo, você tem uma empresa que trabalha com geração distribuída, uma empresa que trabalha com engenharia, né, adequação de SMF, etc. E você oferta também o serviço então de construção desses geradores e conexão, né? Hoje você pode fazer o seguinte, você pode ofertar, por exemplo, um contrato onde o cliente ele vai produzir 20% daquilo que ele precisa, e aí a gente evita injetar na rede, não é que não possa, porque o mercado é livre, se você quiser injetar, pode injetar, mas tem todo um procedimento e uma análise que, assim, financeiramente não faz muito sentido, né? Quando, quando o volume de energia injetada é muito pequeno, numa escala você não vê benefícios em vender aquela energia ou fazer um termo de cessão ou alocar ela, fazer um AGP, né, uma alocação de geração própria. Basicamente, o volume precisa ser um pouco maior. Então, o que a gente acaba fazendo é, não injetamos na rede, produzimos no máximo da simultaneidade, ou seja, produz e já consome, e os outros 80%, aí é uma aquisição de energia com o varejista. Então, nesse formato aqui, a empresa que ajudou a implementar a autoprodução, ela assume as responsabilidades de gestão do ativo, né, no sentido de manutenção, monitoramento, limpeza das placas, por exemplo, se for fotovoltaico, né? Ou seja, o varejista não tem interesse em prestar esses serviços de engenharia. Então, nesses 20% aqui, você, além de faturar entregando a usina, você também pode ter um faturamento recorrente ofertando os serviços preditivos, preventivos, a manutenção corretiva se precisar, monitoramento, melhoria ao longo do tempo, né, que seria aumentos de performance, né, trocas de tecnologia, ou seja, você acaba atuando mais na parte da engenharia mesmo. E o varejista ele não tem relação com isso. Tanto é que o varejista não tem relação com o SMF. Quando a gente fala, né, sobre quem vai ser o agente conectado, quem vai ser o conectante, quem é o agente de medição, né, quem é o responsável por implementar, né, fazer a implantação do SMF. Não é o varejista em nenhum momento. A distribuidora de energia, ela sempre é o agente de medição, com a exceção de geradores. Quando o assunto é gerador, o gerador é o próprio agente de medição. Então, se você é um autoprodutor, você cai na categoria de geração. Então, você também é responsável pelo SMF. E aí, o varejista vai fazer o quê? Ele vai encaminhar a sua empresa. Ele vai falar, olha, eu faço tudo isso, né? Ou seja, deixa para mim, mas na verdade o que ele acaba fazendo é, eu vou fazer a minha parte e as minhas empresas parceiras então vão, né, fazer a implementação da SMF, vão então levar isso, né, adiante, a parte da engenharia, né? Outra coisa que o pessoal não sabe é que você pode fazer representação de geradores. E aí tem dois motivos, né? Uma delas é a seguinte, por exemplo, eu tenho um empreendimento em GD. E aí meu empreendimento em GD eu resolvo mudar ele para mercado livre de energia. Mas eu não sei operar no mercado, eu tenho uma dificuldade. O que eu posso fazer? Eu posso entregar o meu empreendimento de geração para um operador varejista, né, um comercializador varejista, ou até mesmo outro gerador com perfil varejista,
e ele vai fazer o quê? Ele vai representar os meus ativos de geração e vai vender essa energia para mim. E aí aqui eu vou fazer um acordo de performance. Ou seja, eu pego uma média de preço que eu preciso, por exemplo, eu pego o meu custo de produção e calculo mais ou menos o valor que eu preciso vender a energia e o resto eu deixo para performance. Então, por exemplo, combinei um preço médio de R$ 180 o megawatt-hora, ou seja, não pode vender por menos que isso, senão me dá prejuízo. O que o comercializador vai fazer? Ele vai procurar tentar vender por mais que isso no mercado, e caso ele consiga vender por um valor muito maior, ele pode participar da performance recebendo um prêmio. Então, por exemplo, ele prometeu pelo menos 10% acima desse valor, ou pelo menos 15%. Mas vamos supor que ele teve um bom mês ali, conseguiu vender e teve uma performance de 30% acima. Então, sobre essa performance, eu vou dividir 50% do prêmio com ele. Então, eu vou receber o meu pagamento, que é o meu preço mais 15%, mais 50% do ganho da performance. E o varejista, então, ele fica com a diferença do spread, que já era combinado, e mais o prêmio, por exemplo. Então, essa é uma forma, né, que você incentiva tanto o varejista a procurar performar no mercado e também diminui um pouco o risco do gerador, né? Mas lembrando, usinas, elas têm um problema, né? Aí eu sempre faço a brincadeira, né? Faz sentido você criar uma vaca num apartamento ou você prefere comprar, por exemplo, leite num mercadinho, né? Faz mais sentido comprar o leite no mercadinho. Agora, se eu falo em 10 vacas numa fazenda, aí já é um pouco diferente, né? 10 vacas num sítio pequeno ou 100 vacas numa fazenda grande. Aí não faz sentido, faz mais sentido você ordenhar mesmo a vaca ali, ou seja, vai ficar até longe, né? Você procurar o mercadinho. Então a lógica do mercado é bem simples. Nós não fabricamos os nossos próprios sapatos ou as próprias roupas, nem mesmo produzimos o nosso próprio alimento, porque é muito mais barato comprar de quem produz em grande escala, né? Então a energia é a mesma coisa. Então a autoprodução e a geração de energia, elas têm alguma coisa em comum. Só faz sentido eu fazer, por exemplo, uma autoprodução quando eu produzo um percentual que faz sentido ser produzido e compro o restante que falta. E só faz sentido eu fazer geração para comercialização quando o gerador tem um custo de produção que está próximo do custo de produção do mercado, e aí eu fico, né, vamos dizer assim, atrativo, né? Meus preços vão ser atraentes porque eu consigo vender próximo da média de mercado, talvez um pouco acima, talvez um pouco abaixo, mas eu acabo podendo participar do mercado, né? Agora, se o meu custo de produção é muito alto, aí não tem jeito, né? E até aproveitando para falar um pouquinho da GD, muitos falam o seguinte, né? Josemar, mas então não é interessante usinas pequenas levar para a GD e as usinas grandes levar para o mercado livre de energia? Aí acontece um pequeno problema, pessoal. Na geração distribuída, vocês nunca podem esquecer que os preços que vocês estão pensando são preços que são artificiais. E, ao mesmo tempo, são clientes que estão presos ali. O cliente não tem a opção de fazer outra coisa, né? Ou ele compra da distribuidora ou ele produz a própria energia. Logo, qualquer mudança no mercado, qualquer incremento de liberdade que chega, automaticamente você pode perder esse cliente. Então, você precisa fazer uma conta usando o livre mercado sempre como referência. Então, se um gerador ele faz sentido financeiro na GD, mas não faz sentido financeiro no mercado livre de energia, você tem que realmente parar para pensar bem e desenhar uma boa estratégia e pensar no risco dessa operação. E aqui temos também agora os novos produtos, né? Ou seja, o que vai dar para fazer daqui para frente? Coisas que já estão na legislação, que já estão literalmente chegando, né? O que já está ou na lei, ou pelo menos em resoluções normativas, ou pelo menos rabiscados, né, em notas técnicas da ANEEL. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Pronto, que eu já falei a parte do varejista ali, né? Aqui nos novos produtos, então, nós temos, por exemplo, microredes, armazenamento distribuído, VPP, peer-to-peer, V1G, V2G e o mercado de hidrogênio. Então, pegando, por exemplo, né, as microredes. A microrede já é prevista na Lei 14.300, tá? Ela já está lá. Vou colocar aqui, ó, Lei 14.300. A implementação dela já está acontecendo em algumas distribuidoras, tá? Aí fica aquele
sensação de novidade, né? Poxa, mas o que que é? Como é que eu aproveito isso? Se você ler a definição lá na lei 14.300, a definição é exatamente essa figura aqui. Ou seja, nós temos então uma rede isolada, né? Então aqui só para fazer o desenho para vocês. Então aqui, por exemplo, aonde nós teríamos, né, o transformador no poste, aqui nós temos uma estação de conversão, que é um inversor de frequência controlando o fluxo de potência da rede, né? Só que eu preciso combinar isso com um armazenamento. Então, essa combinação de controle de fluxo mais armazenamento local caracteriza uma microrrede. O que é a microrrede, então? É a rede do secundário de baixa tensão. Então, por exemplo, né, se eu tenho aqui o cliente A, o cliente B e o cliente C. O cliente B, por exemplo, está produzindo energia, ela vem aqui para a rede. Se a rede não permite essa injeção, vem aqui para o armazenamento, fica salva a energia, né? Está guardada então no armazenamento. Mas se simultaneamente nós temos, por exemplo, o consumidor A querendo consumir essa energia, então não tem problema, né? Nós vamos abastecê-lo aqui de forma simultânea ou então de forma assíncrona. Primeiro eu faço o armazenamento e depois eu vou reinjetando dentro da microrrede. Então a microrrede, né, ela acaba sendo uma solução bem interessante, ela resolve o problema da inversão de fluxo, né, e ela ainda abre mercado para, por exemplo, o armazenamento distribuído, né, que também está previsto, né, o armazenamento aqui, então, também está previsto na Lei 14.300, também já temos no Brasil algumas tentativas, projetos pilotos de armazenamento distribuído. No mundo, já é um mercado muito consolidado. A Siemens já tem tecnologia de armazenamento desde o início dos anos 90. Os Estados Unidos, a China e Coreia do Sul são os maiores em termos de quantidade, diversificação, né, qualidade e tempo para o mercado de armazenamento de energia. Então, existem armazenadores com capacidades acima de 1 gigawatt de potência, com capacidade de atendimento, por exemplo, né, de mais de 4 horas, até de 6 horas a fio, ou seja, você pode desligar parte da rede e aquela rede que seria afetada fica independente, e aí dá tempo de fazer uma manutenção, fazer uma manobra. O cliente nem percebe, é como tirar o notebook da tomada, né? Você nem percebe que o notebook ficou desligado, né? Bom, e aí nós temos então chegando aí, né? Mostrar para vocês aqui, por exemplo, a nota técnica da ANEEL, deixa eu pegar a caneta vermelha, aqui a número 137, né? E aqui está o número da nota, né? Se vocês quiserem pegar depois ali, ela coloca ali, ó, consolidação das contribuições recebidas de tomadas de subsídio para as propostas de, aí aparece ali, adequações regulatórias para a inserção de sistemas de armazenamento, né? Então, nós já temos, aliás, esse documento aqui, na sequência dele, que foi publicado, a ANEEL já fez um seminário, na sequência a ANEEL já fez um workshop também e já anunciou que em breve teremos uma resolução normativa que baliza o mercado do sistema de armazenamento distribuído. Então, o armazenamento vai ficar direto na rede de média tensão, estratificado, né, distribuído por todo o sistema interligado nacional, e aí por isso entram as VPPs e as microrredes, né? Então, nós temos aqui a nota técnica número 76 da ANEEL, que já traz aqui a questão das microrredes e das VPPs, que são as chamadas usinas virtuais. Nós ainda não temos nada disso escrito na lei, né, na lei 14.300, mas a ANEEL já tem alguns estudos, algumas publicações, a EPE também já tem alguns estudos, então tecnicamente, né, pode ser que até 2028 ou até 2030 já tenhamos esse mercado aberto e liberalizado, né, ou seja, liberado dentro do ambiente livre de energia, né. E aí temos então o peer-to-peer, que basicamente depende da VPP, depende da microrrede, depende do armazenamento, que é basicamente uma pessoa vender a energia para outra diretamente, né? Porque veja, hoje na GD você está autorizado a produzir a energia, você está autorizado a fazer um fluxo bidirecional de consumo e injeção, você está autorizado a emprestar de forma gratuita para a distribuidora e receber os créditos, né? Então, o fluxo bidirecional.
no sistema de compensação, né, o SCEE, mas você não pode comercializar. Ou seja, é uma aberração, né? Ou seja, você pode produzir, você pode consumir, você pode emprestar, você pode pegar de volta, mas você não pode comercializar. Não tem lógica isso, né? Então, o passo natural do mercado é você poder vender também, né? Afinal, todo o resto a gente já faz, né? E aí temos o mercado do V1G e V2G, que basicamente é o mercado de carro elétrico. O V1G são equipamentos de carregamento atrás do medidor, né? Que seria dentro da nossa casa mesmo, né? Condomínios fechados, dentro de shoppings, por exemplo, né? E o V2G seria o armazenamento diretamente na rede elétrica, né? O armazenamento não, desculpa, o carregamento, que são, por exemplo, as estações de carregamento rápido, né? São estações conectadas em média tensão, de alta potência, né, com uma capacidade de abastecer rapidamente um carro elétrico. Né? Questão de meia hora, uma hora, você já tem quase toda a bateria carregada. Né? E o mercado de hidrogênio, que finalmente nasceu no Brasil, temos uma lei agora que abriu, e ela abriu de forma livre. Qualquer brasileiro hoje pode produzir hidrogênio, pode comercializar hidrogênio, pode importar e exportar hidrogênio. Qualquer brasileiro. Basta, né, seguir as regrinhas, né, do PNH2, que é o Plano Nacional de Hidrogênio, e também a legislação, a própria lei em si, que abre o mercado de hidrogênio. Né? Então, temos aí, talvez os carros a hidrogênio apareçam no Brasil agora com mais força, talvez novos produtos baseados com o hidrogênio apareçam, né? Então, teremos novos negócios acontecendo. E o Fernando vai falar sobre as opções de negócios, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho dele, né? Agora é contigo, Fernando. Fica à vontade. Fala pessoal, boa noite de novo. Obrigado aí, Josemar, pelo espaço. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Souza, sou engenheiro. Eu trabalhei na CCE, comecei lá em 2007, então aí são 17 anos de Mercado Livre. Eu conheço o Josemar há um bom tempo, nós fizemos uma live aí no LinkedIn, né, Josemar? Fizemos uma live lá para falar da abertura de mercado. E desde então a gente vem mantendo contato. Tô no grupo ali atuante, tentando auxiliar todo mundo. Então, a ideia aqui, nesse bate-papo, é também estender para vocês, mais uma vez, né, o meu apoio, né, como parceiro de negócio. Eu acho que todo mundo aqui é parceiro um do outro, inclusive o próprio Josemar com a Leplan, né, oferecendo os cursos, não deixa de ser um grande parceiro aí do setor, né, capacitando todo mundo, né. Na CCE, na Câmara de Comercialização, eu entrei lá como estagiário, saí de lá como analista pleno, né? Então, depois de estagiário, você tem a CCE tem toda uma governança, né? Todo um corporativismo, né? É bem semelhante a um órgão, né? Então, você tem que seguir ali, formar, tem que subir para assistente, depois analista júnior, pleno, e vai seguindo carreira, né? Tinha, no passado tinha alguns programas de trainee também. Então, para todo mundo que está aqui estudando, também existe uma certa carreira nos órgãos, tá? Então, vocês podem se candidatar para vagas na CCE, na EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, no ONS, que é operador. A ANEEL também tem alguns cargos que não são concursados, existem alguns cargos que eles são terceirizados, né? Consultores, assessores, né? A ANEEL também tem esse tipo de convite também, né? A agência reguladora. Então, sempre vai ter um órgão que vocês vão poder trabalhar. Tá? Então, existe essa carreira nos órgãos também, né? Um pouco mais técnica, né? Não é na área comercial como nós estamos aqui, né? Na CCE, eu entrei lá, eu participei da área de medição, que faz toda a coleta de medição da SDE, depois passei pela área de preços, né? Que roda o PRD, depois passei pela contabilização. Então, eu tive uma bagagem boa de técnica e regulatória, né? Nos meus 5 anos que eu passei por lá, participei dos projetos de comercialização e exportação com os países vizinhos, né? Então, todos os países que fazem fronteira com a gente, já foi estudado ali uma negociação. O que é mais comum e popular é o próprio Paraguai, Argentina e Uruguai, são os 3 países que mais teve negócio, intercâmbio, né? Nós conseguimos exportar,
e já teve a oportunidade de importar, né, que eles devolviam essa energia também. Então, mais questão, tanto contratual e física. O único país que a gente não consegue negociar aqui no Sul, na América do Sul, é praticamente o Chile, que ele tem fronteira conosco, né? Mas os demais é só negociar essa exportação. Então foram vários projetos na CCE, e aí de lá fui convidado para uma comercializadora, que os fundadores são ex-CCE, né? Então, saindo da CCE, eu passei por outras 4 comercializadoras. Essa primeira comercializadora eu fui mais técnico, né, mais um analista técnico. Eu comecei a aprender a fazer gestão de geradores. Então, o gerador no setor elétrico, seja uma eólica, uma hidráulica, uma solar, ele está muito mais exposto às regras, né? Para vocês terem uma ideia, o gerador ele pode ter mais de 12 tipos de contrato, né? O consumidor livre, ele tem apenas 2 ou 3 tipos de contrato, né? Então ele vai ter o próprio CCA no ambiente livre, vai ter o contrato Proinfa. Já um gerador não, ele pode ter um contrato de energia nova, de reserva, de fontes alternativas, são vários tipos de leilão. Como são vários tipos de leilão, cada leilão vira um contrato, cada contrato tem uma regra, e cada contrato também tem uma penalidade, né? Então, fazer gestão de gerador é praticamente aí, multiplica por 5 a complexidade de que vocês estão vendo com o consumidor livre aí, né? Consumidor livre, consumidor livre ou consumidor especial. Então, é muita regra para ser gerida ali para quem faz gestão de geradores. E depois dessa primeira comercializadora, eu passei para uma segunda empresa, que aí eu fui para a área comercial, né? Comecei a fazer, ser o gerente de vendas, buscar novos clientes, fazer prospecção. Então, foi aí que eu comecei a originar negócios, né? O papel de novos negócios, né? Você acaba utilizando, é muito comum no setor elétrico a gente falar originação, porque além de originar novos negócios, você também é possível você originar operações, né? Você desenhar uma operação nova para aquele cliente que ele nunca praticou antes, né? E seria uma estratégia, né? Com base na complexidade daquele cliente. E também, nessa segunda comercializadora, eu tive boa experiência de trading, né? Comprando e vendendo energia. Aí você tem que montar a estratégia do momento certo de comprar, de vender, de fazer swap, né? De fazer as trocas, né? O swap nada mais é do que uma troca. Você pode trocar um contrato de convencional por mais 5, ou trocar de uma mais 5 por uma incentivada 100%, ou trocar por mais 0, que é a famosa incentivada com 0 de desconto. Então, tem muitas operações de trading que pode ser feito, né, para consumidor ou gerador, tá? Na terceira comercializadora eu fiz o mesmo, né, eu fui um originador de novos negócios, e na quarta comercializadora eu já fui para uma comercializadora que tinha mais geração, né? Então foi aí que tive uma boa experiência de GD, né, geração distribuída, e também com uma área de rede de parcerias. Então, toda essa minha experiência da CCE e outras 4 comercializadoras, teve essa experiência de tanto técnica quanto comercial. E aí, falando sobre isso, eu gostaria também de reforçar o ponto agora com os cursos, né, do professor Josemar. Por quê? Eu percebo ali no grupo que muita gente tem dúvida simples, outros têm uma dúvida complexa, e muitas das perguntas que é feita ali no grupo são dúvidas que já foram respondidas antes, né? E às vezes tem dúvidas que já tem no curso. Então, e o curso é rápido de assistir, né? Quando eu entrei no setor, não tinha tanto curso assim, né? Só depois que começou a vir cursos da FGV, cursos do Mackenzie, cursos da USP, cursos de curta duração, MBA, com especialização em energia, né? Depois vieram cursos menores, né, empresas menores, né, de ex-funcionários do mercado do setor que acabaram montando seu próprio curso, porque já tinha uma vida acadêmica, como o próprio professor Josemar. Então, na minha época, não tinha tanto curso assim. E hoje vocês têm aí acesso fácil, cursos rápidos e baratos para se capacitar. Então, a minha visão de gerador hoje eu consigo facilmente fazer gestão de qualquer tipo de gerador e qualquer tipo de consumidor. Então, se por acaso vocês tiverem clientes
já na carteira, tiver alguma dúvida, quiser que eu participe da reunião, a gente pode ser um parceiro, né? E normalmente as parcerias, elas são firmadas no sucesso, né? Então se a gente encontrar uma operação, se a gente conseguir desenhar uma operação para o cliente, é ofertado para o cliente que a gente vai trabalhar no êxito, né? No sucesso da economia daquele cliente, ele tendo aquele êxito, né? É normal se pedir um percentual da economia do cliente. Então isso é tranquilo, tá? Para vocês terem uma ideia, o professor Josemar comentou ali de vários produtos que são, vários produtos, né? Vários produtos que são oferecidos aos clientes, tá? Produtos que vocês podem vender, que nada mais é do que um serviço, nada mais é do que uma solução, tá? Então, eu listei aqui, deixa eu ver, 7 produtos, tá? A primeira dela, que muita empresa faz, né? É gestão de cativo. O que seria uma gestão de cativo? Se você tem um cliente que não pode migrar para o Livre, o que você pode oferecer para esse cliente? Você pode oferecer para ele um banco de capacitor. Se você visualizar na conta dele que tem muita energia reativa, basta instalar um banco de capacitor, que o cliente vai ter uma puta economia. Você gerando essa economia para o cliente, você pede, cara, já que eu te consegui te gerar uma economia, eu quero um percentual disso, né? Nada mais justo, né? Negocia, faz a proposta, negocia. Você pode aumentar a demanda do cliente se ele estiver pagando ultrapassagem, você pode trocar de azul para verde. Então, assim, gestão de cativo tem muita coisa que você pode fazer na fatura do cliente, você pode otimizar na fatura do cliente e gerar economia para ele e você também receber por isso, né? Isso é um primeiro produto. O segundo produto, gestão da medição. A famosa telemetria, né? A telemetria nada mais é do que você instalar um equipamento que vai ser acoplado no medidor do cliente e você faz a gestão daquilo, medição online, instantânea. Porque quem está no cativo não tem a medição da distribuidora, não tem acesso remoto à medição da distribuidora, e quem está no livre só tem a medição do dia anterior. A CCE só te dá a medição do dia anterior, não te dá do próprio dia. E aí, com essa telemetria, você consegue fazer gestão para o cliente, confeccionar relatórios, alarmes de disparo de ultrapassagem de demanda, alarmes de qualquer outro item de parâmetro. Então, existem muitas empresas que vendem a telemetria. Aí você negocia o equipamento e você cobra do seu cliente o serviço. Então, você vendeu ali duas coisas para o cliente, né? Uma solução de software e o seu serviço de relatório, de gestor. Então, isso é um produto. A questão da representação CCE, o professor Josemar comentou isso. A representação CCE nada mais é do que você ter acesso ao cliente lá na CCE. Então, vou dar um exemplo aqui. Você migrou as unidades do McDonald's. Quem vai fazer a adesão na CCE é o próprio McDonald's. É o próprio McDonald's que vai estar lá na CCE migrado e você vai ter o seu e-mail ali, @gmail, @yahoo, hotmail, você vai ter o seu e-mail, né, o login de acesso, você vai conseguir acessar lá o site da CCE e você vai representar esse cliente. Qual que é o serviço de representação? É o mais simples possível. Responder o calendário operacional, é você fazer, é você fazer os compromissos do cliente, né, dentro dos prazos, né, para que ele não seja penalizado, né? Tem a gestão da medição, registro de contrato, tem várias atividades operacionais que o cliente tem que cumprir, porque se ele não cumprir com essas atividades operacionais, ele vai ser penalizado. Eu faço uma analogia que a representação nada mais é do que um contador, né? Tipo, se você é contador de uma empresa, você tem prazo para emitir nota fiscal, prazo para recolher imposto, você tem todos os prazos, porque senão o cliente vai tomar a multa, né, do fisco. O representante da energia é a mesma coisa, né? Se você não cumprir com os prazos, vai ser penalizado pela CCE. E o problema da penalidade, gente, é que é o seguinte: primeiro, se você não fizer uma boa representação, o cliente vai ficar exposto na CCE, então já vai vir uma cobrança a mais. Segundo, vai vir uma penalidade, já é a segunda cobrança. E terceiro, você vai ter que recompor o lastro que ficou perdido. Se você somar as três situações, é uma puta grana que o cliente perde. Então é dolorido se você errar a representação e a gestão do cliente, tá? A questão da gestão, seja a gestão do cliente de consumidor ou de gerador, é muito mais complexo. Por quê? Não é só a representação. O escopo do gestor tem que ser as atividades operacionais,
as atividades de medição, as atividades de relatório. Você tem que ter um escopo também regulatório, né? Regulatório, que é, pô, tá mudando uma regra, vai mudar uma regra, o que vai impactar na minha vida, se essa regra for mudada agora ou ano que vem, e também envolve uma estratégia na comercialização. Então, o escopo de gestão é muito maior que o de representação. Por isso que é até cobrado muito mais caro, né, pelo serviço, né. A gestão do varejo é a mais simples possível, porque quando você faz gestão de um varejista, você não vai precisar fazer a representação mais, porque já existe uma comercializadora que vai fazer a representação. Você não vai precisar mais fazer as atividades de gestão. O seu serviço como varejista, né, você sendo um gestor de uma carga varejista, nada mais é do que conferir se aquele produto está sendo entregue, se aquele extrato, se aquela economia está sendo atingida. Então, o escopo de um gestor de varejista é muito mais simples, muito. Nem se compara aos outros dois que eu acabei de falar. Você também pode ser um profissional que estudou aqui com o professor, se capacitou, está manjando bastante de regras. Você pode ser uma empresa que oferece estudos, né, estudos energéticos, né? Você pode oferecer para o cliente uma média móvel, né? Uma estratégia de longo prazo, uma contratação, otimizar o contrato que ele já tem. Então, tem vários estudos que você pode oferecer. Um estudo que está muito popular hoje em dia, que eu posso dar como exemplo, é a autoprodução. E o que seria essa autoprodução? Não é que você instalar a placa no telhado, não. Eu estou falando aqui de grandes empresas que já estão no livre há muito mais tempo. Vou dar um exemplo aqui, um shopping, uma rede de supermercado de várias unidades. Essa empresa já está no livre há um bom tempo. Então, o que ela pode fazer para ter mais economia? Por quê? Ela já está migrada, já comprou energia barata. O que ela pode fazer mais? A lei permite que você pode ter uma usina distante da sua carga, né? E aí você vai ser um autoprodutor, só que você vai ter um benefício que é chamado de alocação da geração própria. Então, todo mundo que tem uma usina longe da carga, você consegue economizar até 20% dos encargos. Então, o setor elétrico, como o professor Josemar falou, já existe há 30 anos. Lá atrás, foram construídas usinas que esses caras, os pioneiros, têm muito benefício. Vou dar um exemplo aqui. Alcoa, Sangoban, CSN. Esses caras construíram usinas bem distante da carga e eles têm até mais benefícios que todo mundo, porque a lei foi mudada e eles têm o direito adquirido. Pra vocês terem uma ideia, eles têm o benefício do alívio de disposição entre supermercados. Porque você consegue. Nós temos 4 supermercados: Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. Então, o gerador antigo, num eventual descolamento de preço, então o PLD do Nordeste é um e o PLD do Sudeste é outro, esse descolamento de preço gera uma exposição entre supermercados, e esses geradores antigos têm esse alívio, eles não sofrem esse alívio. Então, se você hoje é um empresário que tem uma empresa e quer construir uma usina distante da carga, você vai sofrer essa exposição entre os mercados. Vou dar um exemplo. Eu fiz um estudo de autoprodução para o grupo Honda Automóveis. A fábrica da Honda fica no Sudeste. E a usina eólica fica no Sul. Então, quando descola o preço entre Sul e Sudeste, alguém assume esse prejuízo, alguém ia começar a exposição, entendeu? Então, eu já montei estratégia para vários autoprodutores, já montei para carga no Sul e usina no Nordeste, já montei carga no carga no Sudeste e a usina está no Norte. Então, assim, já fiz vários cenários de autoprodução, de diversas fontes, né, eólica, solar, hidráulica e cogeração a gás. Então, se vocês precisarem do meu apoio, contem comigo também. Isso tem no material do professor, então sugiro aqui novamente para vocês fazerem esse curso, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, se tiver um cliente grande que precisar de alguma coisa, conta comigo também. Então, já falei dos produtos, tá? Agora, finalizando aqui, vou falar de parcerias, tá? As parcerias, né? Vocês, sendo profissional autônomo ou tendo uma empresa, vocês querem fazer parceria com alguma comercializadora, né? Pesquisem bem, né? Antes de fechar essa parceria, tá?
pesquisem. No grupo já foi citado vários nomes ali, então não preciso citar nome de empresa, né? Eu gosto de fazer esse bate-papo sem citar nome de empresa, mas já foram citadas várias, ali no grupo já foram citadas várias empresas boas, e já foi citado ali umas 3 ou 4 nomes ruins. Então tome cuidado, tá? Prefiram fechar parceria com uma comercializadora ou com um gerador que está há um bom tempo de mercado, que tem mais de 10 anos, né? Procurem se essa empresa tem uma geração própria ou se ela tem um fundo de investimento, né? Deem um Google nessa empresa, né? Tipo, vocês podem digitar ali no Google desligamento CCE e o nome da empresa, processo judicial e o nome da empresa, liminar e o nome da empresa, recuperação judicial e o nome da empresa. Então, assim, pesquisem, né? Não fechem com qualquer parceria com qualquer casa, né? E também, a minha opinião é que prefiram se vocês forem fazer uma intermediação do negócio, procurem fazer uma parceria que te pague isso antes, tá? Por quê? Tem muitas empresas boas que oferecem essa intermediação antes, 100% na assinatura do contrato. Porque se você assinar um contrato você vai receber aquele percentual durante 5 anos, aquela comissão durante 5 anos, se no meio do caminho acontecer alguma coisa, esquece. Então, já vi isso acontecer muitas vezes. Então, prefiro antecipação. Então, essas são as minhas dicas, tá? Nesse momento, o que está acontecendo? Vocês que estão aqui fazendo vários estudos, eu virei no grupo, tinha muita gente fazendo estudo de migração. Então, você vai lá, faz a reunião com o cliente, faz o estudo, fecha a proposta. Só que se vocês demorarem para fechar uma parceria e o cliente demorar a decidir e demorar a assinar esse contrato, o que está acontecendo? A gente está passando por um momento de alta de preços. A gente acabou de sair de um período muito úmido, com muitas chuvas, e agora a gente está entrando provavelmente numa crise, né? Já foi despachado bandeira amarela, já foi despachado bandeira vermelha. Esse custo no cativo reflete no livre. No livre, o preço já subiu demais, né? Muita gente, o professor José Mar compartilhou no grupo ali, teve gente que colocou os preços de PLD, projeção de PLD da CCE, então os preços no livre são bem absurdos, né, de altos. Então o risco se vocês demorarem para definir a estratégia do cliente, não vai ter economia na hora de migrar. Então você foi lá, fez o estudo, fez a proposta, demorou para fechar, e na hora que for migrar o preço está muito mais alto, entendeu? Então, tomem cuidado com isso, né? Nesse momento tem aí mais ou menos umas 3 empresas que estão na corda bamba, porque erraram no trade, né? Normalmente uma comercializadora, ela aposta short ou long, né? Eu fico comprado, né? Fico comprado na certeza que o preço vai subir, então me posiciono, ou eu fico vendido na certeza que esse preço vai cair. E nesse momento tem várias empresas na corda bamba, porque erraram no trade, isso fica público. Essas listas, para quem está no Mercado Livre, essas listas se tornam públicas e muito provável que essas empresas quebrem e vão dar um default nos clientes, né? Um default que vão deixar os clientes a ver, né? Vão causar um prejuízo. Isso é ruim para o mercado. Então, tomem cuidado com isso, tá? Então, mais uma vez, finalizando aqui, eu estou estendendo aqui meu apoio para vocês, tá? Eu tenho parcerias com algumas casas, então eu tenho parceria com uma casa que me entrega só GD, eu tenho parceria com uma casa que me entrega só ganho garantido, eu tenho parceria com uma casa que me entrega só autoprodução, então eu pesquisei boas parcerias, tá? Então, o que vocês precisarem, conta comigo, e reforço mais uma vez aí, aprenderem um pouco mais com o curso do professor, para ficarem mais capacitados para atender os clientes, tá? Professor, eu acho que é isso. Não sei se vai abrir espaço para perguntas aí. Isso, tem até uma pergunta agora aqui do colega. Deixa eu organizar aqui a telinha. Aqui, pronto. Aqui o Renan ele fez uma pergunta, ele pediu para repetir, eu não sei qual a parte. Ele colocou assim: pode repetir essa parte, por favor? É extremamente interessante. Qual parte você gostaria, Renan? Se quiser abrir o microfone, pode perguntar também. Boa noite a todos, meu nome é Renan, eu sou técnico de medição, então seriam 2 perguntas, né? Uma sobre o sistema de telemetria dentro do cativo, né? Sem infringir as regras da concessionária, no livre a gente conhece, sabe, todo o processo de extração de memória de massa, então é bem mais tranquilo, mas no cativo eu, assim, além de um hardware adjacente, né, para ver toda a questão de grandezas,
né? E principalmente se ele puder citar novamente a alocação de geração própria. É assim, ó, é uma coisa extremamente interessante e algo que eu não tinha visto. Se tu puder ampliar esse cenário para nós, vai ser grato para todo mundo, eu acho, porque principalmente no meu caso, que trabalho diretamente com SMF autoprodutor, né? Isso é uma solução extremamente interessante. Quer falar um pouco ou quer que eu falo aqui, Josimar? Eu posso falar do AGP, se você quiser a medição. Aí, como você tocou no assunto, não sei se quer explicar alguma coisa Sim. relacionada. A medição, gente, é, o medidor tem que ser um medidor novo, tá? Tem que ser um medidor moderno, dentro dos padrões CCE, tem os medidores elegíveis lá, CCE, e aí você acopla ali. Tem uma empresa muito popular que a própria CCE contratou essa empresa de telemetria, a solução de telemetria, que é a própria We2. Ela é a mais famosa, existem algumas concorrências, mas ela é que tem uma solução muito boa, né, de coleta direta e indireta. Você acopla ali um equipamento para fazer como se fosse um modem, né, para ter a internet naquele aplicativo, naquele aparelho pequeno, e você ter acesso à medição online, né, em tempo real. Isso pode ser feito tanto no cativo quanto livre, só depende do medidor, né, o tipo de medidor, né, se é um Elo, se é um Landesgear, que marca que é um Schneider, que marca que esse equipamento é. E aí você pode prestar esse serviço tanto no cativo quanto no livre, né? Nada mais é do que um serviço de medição em tempo real, mais os seus relatórios e os seus, né, e sua gerência, né, o seu serviço ali, né, de acompanhamento com o cliente. É mais isso, né? Tem muita fábrica que gosta de ter muita fábrica, muita indústria que gosta de ter essa solução, porque eles querem ver em tempo real o acompanhamento ali da medição com a produção, fazer uma correlação, né? Isso, perfeito. Eu vou compartilhar minha tela para falar sobre o AGP. Isso, aqui já compartilhou. Sim, já está aqui, né? Então, pessoal, para falar um pouquinho de AGP, né? Esse aqui é o site da Câmara de Comercialização de Energia. Aí você vem aqui, ó, regras de comercialização e também tem procedimentos de comercialização. Eu vou começar com as regras, porque lá no procedimento tem um detalhe importante, tá? Aqui nas regras, vocês vão procurar a regra número 21. Então, ela começa com a regra 00, que é o PLD. Aí, aqui na regra número 21, tem ó, a alocação de geração própria. Então, na regra de alocação, aí nós temos duas formas de fazer. Existe a alocação junto à carga e a separada da carga. Aqui no texto ele fala um pouquinho, mas eu vou usar umas imagens mais do final. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. São duas formas aqui, né? Então, temos a alocação onde a modelagem, né, é feita junto com a carga. Então, isso aqui é o mais simples, né? Porque você tem a carga e o gerador produz simultâneo, é consumido simultâneo. Se tiver injeção na rede, você vai liquidar no mercado de curto prazo, vai ter todo um processo de contabilização. Agora, uma alocação de geração própria na outra forma, né, aqui o Fernando chamou a atenção da diferença, que é a usina modelada separada da carga. Esse aqui é bem interessante porque ele tem uma tarifa própria. Então, por exemplo, eu tenho um gerador, vou fazer um desenho aqui, ó. Eu tenho aqui um gerador, e aí ele vai alocar a geração própria para uma carga que é da mesma propriedade, né? Então, o gerador e a carga têm o mesmo proprietário. Quando eu faço o AGP, eu vou usar a rede da distribuidora, né? E a distribuidora vai cobrar agora qual tarifa? Existe uma tarifa que é a tarifa ouro sazonal verde e a tarifa ouro sazonal azul APE, que é para autoprodutor. E aí nessa tarifa tem uma vantagem, né? Porque como você tem o risco da produção própria e você está assumindo também do outro lado o risco de abastecer a carga, quando você calcula, né, quando a ANEEL, no caso, né, calcula as tarifas, temos ali então uma tarifa que chega a ser até 5,5 vezes mais barata do que a tarifa de consumidor. Então a economia é grande porque você não vai comprar a energia, porque você mesmo produziu, e ainda o frete dessa energia, né, acaba sendo mais barato. Lembrando, algumas distribuidoras a relação não é tão boa. Se pegar, por exemplo, a Amazonas Energia, vai dar uma relação ali de 1,5 vezes. Então ainda é barato, mas não tanto, né? Se pegar a CPFL, Celesc, né, Copel,
aí a relação aumenta bastante e nos melhores casos muito próximos aí de quase 6 vezes mais barato, né? Então a modelagem é interessante porque você pode jogar o gerador em qualquer lugar do Brasil, tem que cuidar porque existe também a exposição, né? Você tem a exposição no mercado de curto prazo por diferença de submercado, né? E aí só para mostrar para vocês aqui, eu acho que é na página, aqui acertei, ó. É a página 61. Ó. Aqui são os modelos, ó. Então o que já está pré-desenhado, né, pela CCEE. Nesse modelo, o mesmo agente. Acho que alguém deixou o microfone aberto aqui. Pronto. Aqui então tem o mesmo agente, né? Ele é proprietário então de P1 e P2, que no caso que são dois geradores, né? Estão no mesmo perfil de geração. E aqui ele está alocando então a produção dele para as outras cargas em outros perfis. Então 100% do que é produzido é alocado para as cargas. E temos outros exemplos, né? Por exemplo, nesse aqui você tem uma venda. Então P1 ele produz o suficiente para abastecer as cargas nos perfis e ainda ele consegue alocar para terceiros, né? E aí a gente pode fazer um contrato de repasse de autoprodução, pode fazer uma comercialização por um CBL, né? Ou seja, eu posso usar vários instrumentos e aí que entra a questão do procedimento de comercialização, que eu vou mostrar na sequência aqui. Aqui só para finalizar, é comum também o varejista, né, participar como representante dos ativos. Isso aqui é muito bom, né, porque dá uma liquidez muito maior, o varejista tem toda uma liquidez de mercado, né, ele tem muito mais opções de compra e venda e muito mais poder sobre gestão dos riscos, né. E aí no final temos o último exemplo aqui com o varejista de novo, comprando então a energia que falta, né, então você tem a própria produção, mas nesse caso o P2 não foi suficiente, você compra então de um outro agente da CCEE. E o importante é o submódulo 3.1. Então você vem aqui, ó, módulo 3, 3.1, abre aqui o PDC, e aí você tem um capítulo que é de geração própria. Alocação de geração própria. Aqui, ó. Nesse capítulo de alocação de geração própria, então ele tem as formas que você pode fazer a alocação, né? Ou seja, o procedimento como executar. E aí tem uma distinção importante aqui, ó. Por exemplo, ele deixa bem claro, a energia produzida por uma usina explorada por uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico, pode ser alocada aos seus acionistas, que possuam cargas próprias, ou, e aí esse ou é importante, porque quando é equiparação é diferente, olha só, ou equiparadas de acordo com a seguinte proporção, e aí a premissa na lei 11.488. Então, se você tem, por exemplo, um consórcio é uma situação, uma cooperativa é outra situação e uma SPE você também tem outras formas, né? Como aqui ele mostra, você pode fazer uma alocação de geração própria para unidades consumidoras próprias ou solicitar uma equiparação, e aí existem formas de participação e também formas de fazer esse repasse, né? E aí um pouco mais adiante aqui tem os detalhes, né, sobre a forma de repasse. Aqui, ó, o repasse ele pode ser direto ou indireto, né? Então aqui diz, ó, o CCIAL, que é o contrato de comercialização de energia no ambiente livre, que nesse caso vai ser o contrato de repasse de autoprodução, previsto lá na regra número 21 que a gente viu, e coloca, ó, diretamente entre o agente proprietário da usina e o agente proprietário da unidade consumidora. Então é bilateral direto, né? Ou por um intermediário, nesse caso o intermediário pode ser um comercializador, como nós vimos lá, geralmente é um varejista para poder dar mais vazão aí aos negócios, né? Pronto, voltamos aqui. Alguém tem outras dúvidas, pessoal? Agora já são 21 horas, né? Quem quer fazer a saideira, né? As perguntas finais aqui. Deixa eu ver aqui na telinha do chat. Não, só tinha aqui a do Renan. Não temos perguntas? Bom, então, ok, né? Então, agradeço a presença de todos. Acho que tem Só alguém fazer um jogando lá. comentário, Pode professor. Você falar, Fernando. comentou da aberração, né? Da aberração. Ah, sim, E sim. a questão da autoprodução está com os dias contados, né?
nos bastidores, tem muitos diretores da ANEEL, na verdade até de outros órgãos, né, tipo do Ministério, né, eles querem acabar com a qualquer custo a questão da autoprodução, porque eles estão alegando que está ficando uma aberração igual a GD, né, eles chamam de gedelização, né, qualquer arranjo societário que você fizer para uma autoprodução no livre, você consegue gerar esse benefício para um condomínio de empresas, né? Tipo, é Isso. só você dar, por exemplo, uma rede de supermercados. Você consegue gerar desconto para vários supermercados com uma única usina. E é apenas um arranjo societário. O cara não investiu R$ 1 na usina, não construiu aquela usina, mas você colocou ele como sócio de gaveta e ele vai ter essa economia que a gente acabou de citar. Então, a autoprodução está com os dias contados, porque estão dizendo que é uma aberração igual a GD. O problema do governo, né? Isso é uma coisa que talvez eles demorem um pouco mais de tempo para aprender, mas eles vão acabar aprendendo, né? Não se pode ir contra o livre mercado, né? Porque o livre mercado obedece leis físicas, né? Então, se você restringe as opções de negócio, você cria escassez de produto. E no setor elétrico ele é muito dinâmico. Se eles tomam uma decisão errada esse ano, o ano que vem nós já temos problemas, né? Eu acho que a autoprodução ela foi o que veio primeiro no mercado, né? A autoprodução nasce em 1986, onde você tem as próprias pessoas produzindo energia, os grandes proprietários de terra, a elite brasileira, né, tendo acesso ao setor elétrico norte-americano, inglês, francês, o pessoal traz os engenheiros para cá, traz empresas para cá e começa a explorar. Assim, eu tenho um braço de rio aqui, eu tenho um material aqui, eu posso usar para queimar, ou seja, eu quero produzir essa tal da energia elétrica, né? E aí, lá em 1928, o governo entrou na história, né? O governo começou a tentar regular tudo, nunca deu certo, né? Nós tivemos aí que passamos, né, por mudanças em 1928, 1959, 1979, 1994, 2004, agora em 2024, né, estão fazendo aí a alteração e sempre funciona quando você vai pro mercado, né? Quando é livre mercado funciona, quando é o contrário não funciona. Então, espero, né, que eles não tomem nenhuma decisão que coíba uma liberdade saudável, né? E se for feito, vai ser rapidamente desfeito, porque causas e consequências são relações intrínsecas de mercado, né? Não dá para esconder muito, né? Sim. Mas muito bom. Bom saber dessas informações aí, né? Mas é isso então, pessoal. Agradeço a presença de todos, né? A ideia é fazermos mais lives, né? Então, lembrando, nós temos ali o grupo do WhatsApp, o grupo do Telegram, são muitos participantes e eu acho bacana ter esse momento aqui que a gente pode conversar uns com os outros e não ficar só ali nos grupos, né? Como se não fôssemos pessoas, né? Ou seja, apenas mensagens de texto que vão surgindo, né? Parece que não tem um relacionamento legal, né? Então, gosto de abrir assim para que a gente possa realmente olhar para o rosto de vocês, né? Vocês podem falar, argumentar e também, né, divulgar o setor elétrico como um todo, né? Porque é um mercado que ele é a base de todos os outros mercados, mas ele ainda é muito estrangulado, né? Mas como eu falei, a liberdade ela sempre prevalece, né? O setor ele vem se libertando aos poucos. Imagino eu que mais uns 10 anos por aí a gente atinge o status de livre pleno, né? Ai, ai. É isso então, pessoal. Um grande abraço. Vou encerrando aqui a gravação. Né? Um agradecimento especial ao Fernando aqui, que dedicou o tempo dele, né, para compartilhar o conhecimento, né? E vamos lá, então, até as nossas próximas lives, pessoal. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo aqui no canal do YouTube, então. Obrigado, professor. Um abraço.